Olá, ouvinte, seja bem-vindo ao podcast Reflexões sobre Planejamento de Carreira em Diabo Veste Prada. Eu sou Emerson Miranda e nesta jornada você acompanhará algumas lições sobre como planejar a sua carreira numa valiosa lição de cinema e gestão profissional. O professor Leonardo Campos, idealizador desta jornada, vai nos acompanhar nesta empreitada de conhecimento. Professor, O Diabo Veste Prada é um filme inspirado em um romance literário. Comenta para o nosso ouvinte sobre as obras e a conexão com o que vamos debater por aqui. Sim, Emerson, O Diabo Veste Prada, ele é inspirado em um romance de Lauren Weisberger, de 2003. E em 2006 o filme foi lançado, distribuído pela editora Record. Aqui o livro ele é cheio de irregularidades, porque são capítulos muito longos, a história ela se arrasta um pouco. Eu acho que a gente geralmente fala, aquela história que não deve, porque um filme é uma tradução, é um olhar de alguém sobre uma obra do outro, mas o filme ele consegue pegar elementos do livro e transformar, potencializar, coisa que o livro às vezes não consegue por ficar muito no óbvio, com algumas coisas muito banais, digamos assim. E aí o filme do David Frankel, por exemplo, quando você coloca a Meryl Streep para protagonizar a Miranda Priestly e a Anne Hathaway para fazer a Angie, aquele duelo entre as duas, todos os processos de construção dos diálogos, do direcionamento entre as duas personagens, acaba ficando, digamos assim, mais assertivo para a nossa discussão sobre planejamento de carreira. Então, basicamente, o que a gente tem é um filme inspirado em um romance, e nisso aí a gente chama de tradução intersemiótica, é quando uma história sai de um suporte narrativo e vai para outro, certo? A história básica, como a gente já sabe, é um filme muito popular, É só a história de Angie, que está em busca de emprego, ela quer trabalhar com editoriais, ela quer escrever. Ironicamente, ela vai para uma revista de moda, a Runaway Magazine, e ao chegar lá, ela precisa atender os caprichos da sua chefe. E aí, neste processo, ela precisa se reconstruir, passar por essa fase para poder alcançar, de fato, o que ela pretende, que é uma carreira, de fato, de jornalista, em que ela vai investigar, escrever e produzir, e não ser, digamos assim, entre aspas, uma serviçal da sua chefe, que é cheia de caprichos e que gosta de testar personalidades no ambiente organizacional. Professor Leonardo, quem é Miranda Priestly? A Miranda Priestly, ela é inspirada, segundo as especulações, ela é inspirada na Anna Wintour, que era a editora da Vogue dos Estados Unidos, que tem um histórico aí de assédio e de que é uma pessoa realmente com um temperamento muito complicado. E dizem que a Lauren Weisberger, a escritora do livro Diabo Veste Prada, ela se inspirou nesta mulher, nesta figura social para a construção da Miranda. Então Miranda é uma mulher poderosa, só tem contato com as mídias, consegue abafar informações com os jornalistas, tem uma lista de fornecedores, de pessoas do mercado da moda que a seguem por saber que ela é uma mulher que abre muitas portas, mas na vida pessoal, pensando naquelas dimensões, a dimensão física, psicológica e social, ela é uma mulher acima dos 50 anos, é uma mulher financeiramente bem-sucedida, infeliz na vida pessoal, porque ela abriu mão de muitas coisas. A questão do machismo na sociedade também, uma sociedade misógina que a gente vive. Então ela é construção dessa sociedade, ela é um resultado, um desdobramento dessa sociedade. Ela precisou abdicar de muitas coisas da vida pessoal para manter uma carreira de sucesso. E aí, neste processo, ela se transformou neste personagem de dimensões assim difíceis, Ela é psicologicamente arbitrária, ela tem um comportamento muito cruel também, ela gosta de fazer testes com a sua equipe, ela é o modelo de gestão assim, autoritária mesmo, ela não trabalha democraticamente, ela humilha os seus funcionários, que são os personagens.
E há, inclusive, uma relação bem interessante nessa relação da Miranda com a Andrea, que é uma associação que eu fiz, inclusive, durante umas aulas que eu já trabalhei com esse filme, que é a associação do mito, né, do clássico Fausto, de Goethe, né, que fala sobre esse pacto com o diabo. Ou seja, a Andrea precisa fazer esse pacto com o diabo para conseguir chegar onde ela quer chegar. Não tem nada de religião aqui, a gente está falando num sentido mais objetivo da coisa, né? Tanto que a personagem é o Diabo Veste Prada, ou seja, o diabo veste uma grande marca. Então a ideia de diabo aqui na história está ligada a essa questão da mitologia cristã acerca do diabo como essa figura maligna, essa figura malévola, né? Perigosa e que estabelece o mal por onde passa. Professor, quem é Andy Sanchez? Quando nós vamos pensar em personagem, a gente tem que ir para questões básicas de roteiro. Quais são as necessidades dramáticas do personagem? Essa é a primeira pergunta. Qual é o seu perfil físico, social e psicológico? Então, físico, ela é uma jovem branca, cabelos pretos, aparentemente saudável. Um perfil social, ela é namorada do Nate, ela tem os pais que moram longe, ela mora sozinha numa cidade, né, numa grande metrópole, ela não tem uma vida financeira estabilizada. Psicologicamente ela parece, né, ser uma personagem inteligente, sagaz, mas que não tem interesse nenhum por moda e vai ser desafiada a trabalhar com algo que ela nunca atuou. Ou seja, ela pensa que ela vai para um espaço de trabalho para desenvolver editoriais, mas neste lugar ela precisa atender aos caprichos, né, de sua chefe, a Miranda Priestley, que é uma mulher conhecida por ser assim, a mulher dragão. É uma mulher obcecada por sua carreira e que é conhecida por atormentar, né, todas as suas assistentes neste emprego, nesta vaga de trabalho para colaborador, que é sempre citado tanto no livro quanto no filme, né? É aquele lugar de trabalho onde milhares de garotas matariam para ter aquela oportunidade. Mas afinal, como estabelecer um bom planejamento de carreira? Sempre quando eu vou conversar com os estudantes sobre planejamento de carreira, eu levo em consideração as 3 perguntas básicas. O que eu procuro? Onde desejo chegar? Quais são os meus objetivos? E aí pensar também na diferença, né? Nós temos plano de carreira e planejamento de carreira. Então, planejamento é uma idealização de um caminho que você pretende seguir para alcançar os seus objetivos. É o seu estabelecimento das etapas, cargos desejados, né? A situação financeira em que você pretende chegar. Eu sempre coloco pontos básicos que precisam ser estabelecidos neste planejamento. E aí temos o investimento em estudos complementares, fazer pós-graduação depois da graduação, fazer um mestrado, talvez fazer um doutorado também, cursos técnicos, pensar, nós temos um pensamento muito equivocado, inclusive, das horas complementares que as pessoas fazem na faculdade. A pessoa vai para a faculdade, ela estuda, só que ela estuda no horário limitado, dentro ali das disciplinas, trabalhos para cumprir. E aí elas participam de eventos, palestras, mas assim, o certificado que eu preciso entregar para complementar minhas horas. Mas não só isso. Os certificados, os eventos que você participa e que precisam ser pensados, é para a formação do seu portfólio. Não necessariamente apenas para você cumprir a carga horária complementar da instituição. Então essa linha de pensamento ela precisa ser mudada e é o que eu tenho trabalhado frequentemente com os estudantes há muito tempo. Analisar também o momento em que você se encontra. Então, onde estou? Qual é a minha situação atual? E aí os mapas mentais ajudam muito. Tem estudantes que não têm paciência para fazer, mas eu gosto muito de sentar, fazer um mapa mental. Para mim é como se fosse uma matriz SWOT pessoal. Você senta, você estabelece, aqui está meu ponto. Onde é que eu estou? Para onde eu quero ir? Onde eu estava antes? Isso é muito importante. Planejamento, eu sempre falo, planejamento é vida. E neste processo você define onde você quer chegar, buscar também inspirações em quem já obteve sucesso. Então, eu tinha a ideia, por exemplo, de ser um professor universitário. Estou caminhando, ainda tem coisas que eu desejo alcançar, mas muitos projetos que eu estabeleci, eu consegui. Foram difíceis, muitos obstáculos, mas eu consegui por meio de planejamento. Eu tinha interesse de escrever livros e publicar. Foi difícil, eu consegui.
Mas, como foi esse processo? Cada um vai ter o seu, vai ter a sua realidade, vai ter a sua questão econômica, onde mora, as questões pessoais também, sentimentais, tudo isso está envolvido. Mas eu me inspirei neste período em pessoas, em professores, determinados professores foram inspirações para mim. Eu via esses professores, a forma como esses profissionais davam aula lá no curso de letras na Universidade Federal da Bahia, e a partir disso eu disse, não, eu quero algo parecido. Eu não sei da vida pessoal daquela pessoa, cada um tem, né, a sua realidade. Mas eu busquei essas inspirações e foi através destas inspirações que eu cheguei, acredito eu, né, e observando o contexto, cheguei muito além daquilo que eu tinha planejado. Acompanhar o registro do seu desempenho é algo muito importante também. Ou seja, o que eu fiz, o que eu estou fazendo, o que eu não vou mais fazer, o que eu vou tirar da minha rota, da minha jornada e o que eu vou incrementar. Isso também é muito importante. Talvez também buscar uma inspiração, um investimento em orientação profissional. Isso é muito importante, né? Porque quando a gente se dedica, as oportunidades elas surgem. A gente não vai romantizar também. A gente tem uma questão financeira global, a gente tem uma série de outras questões externas aí que dificultam alguns processos para a gente não cair também na meritocracia, né? Mas quando a gente se dedica e se joga, os resultados eles aparecem depois, sem dúvida. E buscar também ter capacidade técnica, né, e comportamental para atuar, né, como um bom profissional. Quem também traz considerações sobre planejamento de carreira é o professor Renato Simões, um dos nossos convidados especiais. Planejamento de carreira. Dentre as disciplinas que compõem a formação do administrador, destacamos planejamento de carreira. Logo, estrategicamente, ela aparece no primeiro semestre para chamar a atenção do acadêmico no sentido de que seus desafios para se tornar um administrador não é diferente das demais graduações. O universo de oportunidades do mundo contemporâneo é um portal sem fronteiras. Assim, planejar significa pavimentar essa formação e, no final dos 4 anos, ocupar uma posição de destaque na sociedade e no mundo do trabalho. Essa disciplina, planejamento de carreiras, tem no seu conteúdo 4 pontos fundamentais para que o acadêmico organize sua trajetória de formação e se coloque com destaque no mercado de trabalho. São elas: 1. Conhecer-se, quem sou, minhas habilidades e meu network, que tipo de profissional eu quero ser. 2. Pesquisar, identificar o mercado de trabalho que você tem interesse e mapear os segmentos produtivos segundo as suas habilidades e seus pontos fortes e tendências. 3. Qualificar. Além da graduação em administração, o mercado de trabalho exige habilidades técnicas e comportamentais diferenciadas, ou seja, independente da sua graduação e as suas escolhas, qualificar-se é necessário. 4. Cronograma. Estabelecer as datas é de fundamental importância para a realização de cada etapa. É isso. A professora Cibele Correia, já experiente nas abordagens com o filme O Diabo Veste Prada, também trouxe alguns apontamentos sobre a importância da comunicação assertiva, um dos pilares no planejamento de carreira. Vamos acompanhar o que a nossa convidada especial tem a dizer sobre o assunto. Falar de comunicação assertiva é, antes de tudo, falar em comunicação. Quando a gente tenta se comunicar com uma pessoa, a gente quer que essa mensagem ela chegue de forma clara, de forma objetiva, né? E não em tom agressivo. Esse, inclusive, é um resumo do que é a comunicação assertiva. Dentro de um ambiente de trabalho, dentro dos relacionamentos de amizade e relacionamentos em geral, essa comunicação, ela sempre precisa ser muito clara. Mas trazer esse tom mais agressivo, muitas vezes achando que vamos impor algum tipo de pensamento ou um comportamento, traz, na verdade, literalmente um tiro no pé. Há uma diferença do que é o respeito e do que é o entendimento do que se quer passar. Um exemplo muito claro disso, e que eu gosto de utilizar muito, é o filme O Diabo Veste Prada, onde temos personagens nas relações de trabalho e fora
das relações de trabalho, que tratam justamente sobre essa forma muitas vezes agressiva e que não se capta o que de fato deveria, né? E traz um comportamento do não entendimento do que é o respeito no ambiente, bem como também nas relações da protagonista fora do ambiente da revista. Ela olha aquele lugar, muitas vezes tentando se encaixar, mas ela entende que ela não faz parte do contexto. Mas essa comunicação, ela vai entendendo ao longo do processo que inclusive ela se perde. Então, a comunicação assertiva, ela também diz muito sobre o que é a nossa personalidade. Quem também participa desta jornada é um grupo de estudantes da disciplina Planejamento de Carreira da UniFTC. Foram duas as perguntas norteadoras. Primeiro, as impressões sobre a trama e segundo, o destino da personagem Andy no final. Vamos saber o que essa galera achou da narrativa. Oi, boa noite, meu nome é Alane e sobre a cena que mais me impactou no filme, eu diria que é lá no início, quando Miranda vai lá e dá uma bronca em Andy por ela não ter conseguido a passagem de avião e ela vai lá se lamentar para um colega de trabalho e ele, no lugar de passar a mão na cabeça dela, de ficar do lado dela, ele vai lá e dá uma bronca, fala bem assim, não, você é muito sortuda de estar aqui nesse emprego, nesse lugar onde milhares de pessoas queriam estar, que sonham em estar aqui, você está tendo essa oportunidade e você tem que sim meter as caras e fazer. E aí foi nesse momento que ela decidiu, mudar drasticamente, falar bem assim, não, eu cheguei até aqui, eu vou me esforçar para conseguir o meu lugar aqui nessa empresa. E foi mais importante para mim, porque eu acho que na vida a gente precisa de pessoas que cheguem e falem, dê puxão de orelha na gente mesmo e falem, você tem que se esforçar para chegar onde você quer chegar. E eu, no lugar de Andy, também teria tomado a decisão de sair de lá e buscar realmente o que ela queria, porque eu acho que no meio do caminho podem haver táticas, meios para chegar onde você quer chegar. Então foi isso que ela fez e é o que eu teria feito também. Oi, boa noite, meu nome é Vanessa e eu vou comentar um pouco sobre o filme O Diabo Veste Prada. Uma cena que foi impactante para mim é quando Miranda diz que floral na primavera é muito óbvio. Isso nos mostra e incentiva que devemos pensar fora da caixa e explorar as nossas ideias. O que eu faria no lugar de Andrea? Com certeza me sentiria da mesma forma, sob pressão e pensando que não conseguiria acompanhar o ritmo do pessoal e principalmente o ritmo da chefe. Mas nenhum começo é fácil, então eu me ergueria e tentaria dar o meu melhor a cada dia, começando por investir na minha imagem pessoal, que foi o que mais ajudou a Andy a ganhar créditos com Miranda. E isso fez com que a Andrea se destacasse e ser como o braço direito da chefe. Boa noite, professor. Boa noite, colegas de curso. O filme O Diabo Veste Prada mostra que para cada escolha há uma renúncia, cabendo a cada um estabelecer um equilíbrio, para que assim se possa ter uma vida plena e feliz. Sobretudo, é preciso saber seu ritmo, entender o seu tempo e sempre fazer o que é certo, ser honesto. O que mais me impactou foi a deslealdade de Miranda para com seu funcionário Nigel. E a segunda resposta, não ficaria na empresa, buscaria novos rumos. Obrigada. O filme O Diabo Veste Prada é uma história contada de mulheres no mundo da moda que abdicam de suas vidas pessoais para investir inteiramente na sua carreira profissional. A personagem principal vê essa oportunidade de emprego como uma experiência e para que tivesse boas referências para galgar o seu objetivo profissional, que era ser escritora em jornais importantes da cidade. Mas acaba se envolvendo e acaba aderindo àquele estilo de vida em relação à demanda, horários de trabalho. E no final ela percebe que não valeria a pena estar sacrificando a sua vida pessoal só para ter um bem profissional, só para um crescimento profissional. Ela vê essa oportunidade, ela enxerga que ela pode ser alguém grande dentro da área de moda ou até dentro da própria empresa,
mas ela escolheu seguir um outro caminho, escolheu seguir um outro planejamento. Por mais que ela tivesse aquilo como foco, de ter que aguentar um ano, de ter que ficar nessa carreira, nessa área de sua carreira, ela percebe que não valeria a pena estar sacrificando toda a sua vida pessoal por isso. A gente vê também no filme uma grande exposição e uma grande crítica voltada a Miranda, a chefe da revista, a editora-chefe, por conta de ter abdicado da sua vida pessoal, com sua família, sua casa, para investir inteiramente em sua vida profissional. Oi, eu sou Ilana. Sobre o filme O Diabo Veste Prada, a cena que mais me impactou foi a decisão de Andy sobre deixar o trabalho na revista com Miranda e ir atrás dos seus sonhos, porque para mim eu não imaginava que ela teria essa postura de deixar o trabalho, né? Porque parecia ser muito importante para ela com o desenvolvimento dela. E sobre a decisão, eu também buscaria novos rumos, pois o trabalho, por mais incrível que parecia ser, como por exemplo na construção de carreira, nos novos horizontes e no networking, para mim não vale mais do que a vida pessoal, o tempo de qualidade e a saúde mental. Então eu também teria essa mesma decisão de. Olá, gente. Meu nome é Crislaine. A cena do filme O Diabo Veste Prada que mais me impactou foi no momento que Andrea deixa Emily, a quem tanto a humilhava por seu estilo fora da moda, de boca aberta. Com seu novo estilo, Andrea se veste linda, com roupa sofisticada, mudou o corte de cabelo. Andrea naquele momento vira uma verdadeira personal da moda. O que você faria no lugar de Andrea? Eu não me abateria tanto pelos comentários sobre as minhas roupas e daria o melhor de mim naquele emprego. Estudava um pouco mais sobre o mundo da moda, porque não devemos nos abater pela primeira frustração da vida, e sim continuar, que foi o que Andrea fez, né? E virou aquela princesa linda da moda. O senhor perguntou qual cena foi mais impactante. Para mim foi a parte dos cintos, em que Miranda pede uma mulher que mostre os 2 cintos a ela, com as cores parecidas, e Andy acaba rindo. Mas Miranda acaba falando sobre as diferenças dos cintos, que são muito parecidos. E ela acaba tirando de letra o que ela falou, né? Então, Andy acaba ficando frustrada, seja por não receber o reconhecimento, os elogios, os seus esforços pelo trabalho, e porque as coisas não saíram de forma como ela tinha planejado, ou que ela tinha sonhado até. E ela aprende a tirar proveito das experiências dela e aprender com elas e ver que elas acontecem para que a gente possa evoluir, né? Como pessoa profissional, e além da evolução no seu estilo, que foi um caso à parte, né? Foi a cena que eu mais gostei, tanto que ela procura um amigo dela que também trabalha lá e ela reclama um pouco disso, né? Foi quando ela decidiu mudar o seu estilo. E na segunda pergunta, eu buscaria novos rumos, porque eu acho que Andy acabou tomando uma decisão muito madura, porque ela simplesmente abandonou um emprego abusivo após ser comparada a Miranda, né? E de fato o filme representa o confronto de valores, né? E eu acho que eu não gostaria de ser comparada a uma pessoa como Miranda, no caso, e eu procuraria novas oportunidades, sabendo de que eu posso e que eu sou capaz de conseguir um emprego melhor, de ter uma nova vida e não ser competitiva e agressiva como Miranda era, né? Apesar de ter se comparado com, apesar de Miranda ter comparado a ela como uma assistente, né?
Sendo assim, a presença dela ali não faria mais sentido. Uma das cenas que mais me impressionou do filme O Diabo Veste Prada foi quando a Andy estava voltando de Paris com a Miranda, e a Miranda disse que via muito dela na Andy, por ela ter tentado avisar ela que ela seria tirada da presidência da empresa. Só que a Andy disse que nunca poderia ser igual a ela, que ela não seria capaz de fazer com o Nike o que ela fez. Só que a Miranda se voltou para ela e disse que ela já havia feito isso, que ela havia feito com a Emily quando escolheu ir para Paris no lugar da Emily, sabendo que a Emily queria muito ir. E a Andy questiona que ela não teve opção, e a Miranda fala que ela teve opção e que ela escolheu ir para Paris. E isso me chama muita atenção nessa questão, né, de como às vezes a gente pode se deixar corromper os nossos valores morais. E respondendo à segunda questão, se eu continuaria na empresa ou não, eu acho que continuaria, mas não venderia ou corromperia os meus valores morais por uma carreira de sucesso. Para finalizarmos, quais as demais lições podemos aprender com esta história? Bom, lições, diversas lições, né? Mas uma delas é Nate, né, o namorado da Andy, ele não ajuda a personagem a se equilibrar, ele não compreende que eles estão dentro de um contexto capitalista, que eles não moram bem, que ele não tem uma segurança financeira e que Andy precisa naquele momento de apoio, porque de fato ela quer passar por uma fase, ela não quer se estabelecer constantemente por ali. Então ele é o que a gente chama de dispersão dentro de um planejamento de carreira. Se você tem um planejamento, você, lógico, não vai romantizar um relacionamento tóxico, que é algo muito discutido na atualidade. Miranda, ela é tóxica. A Andy, ela não está ali para fazer as coisas, né, para desenvolver as habilidades e competências que ela adquiriu com seus estudos. Ela está ali para servir aos caprichos de uma gestora muito dura, muito cruel, inclusive, que não dialoga com a ideia, inclusive, de gestão que se fala na atualidade, né? O líder ele não precisa ser distante, superior. Muito pelo contrário, ele precisa estar ali junto da equipe, ele precisa se manter ali horizontal, né, lógico, dentro mantendo as relações ali de respeito e sabendo não misturar as coisas. Então, valores pessoais, a saúde mental vale também muito a pena. A gente sabe que aquela fase que ela está passando é uma fase que ela se permitiu para que algo melhor venha adiante. Ela só não pode se acomodar ali, como acontece com muita gente. O processo de acomodação ele é muito perigoso. Dar tempo para si e também compreender o aprendizado, isso é muito importante e é preciso correr atrás. Andy chega, não entende nada de moda, então ela precisa entender que ela vai ter a necessidade de se adequar àquilo. Observe o que aconteceu com a gente na pandemia, por exemplo. De uma hora para outra, todo mundo lockdown, teve que ir para casa, as aulas precisavam continuar e a gente precisou aprender, de fato, a sair do presencial e a fazer podcast, a fazer screencast, a fazer aula online, a criar netiqueta, né? Aderir à netiqueta, que a gente vai falar em um outro podcast depois, né? Que é saber se comunicar educadamente pelos meios virtuais. O meio virtual ele tem as suas especificidades. Temos também a questão do se adaptar, então tivemos que fazer direção de fotografia para aparecer nas reuniões, aparecer nos encontros, aparecer nas aulas. Não dá para fazer uma aula com a câmera aberta, com passando gente de toalha atrás ou com barulho de cachorro. Tem todo um processo aí, que é o processo de se adaptar ao ambiente, pois a pessoa ela precisa daquilo para se manter. Então a Andy ela não tem grandes heranças, ela é uma mulher jovem, independente, que está correndo atrás do seu, né, sem depender do outro, e ela sabe que ela precisa se adaptar de maneira peremptória, vamos dizer assim, de maneira breve, é só uma fase para se adaptar ali àquele espaço. Ademais, outra lição que eu acho importantíssima no filme é a ideia de que ser testado o tempo inteiro, nós estamos o tempo todo sendo ali testados pelas pessoas ao nosso redor, e aquela conversa de antiguidade é posto. Nem sempre é assim. Aquele funcionário mais antigo, aquele colaborador mais antigo, não necessariamente vai continuar com o seu posto se ele também não avançar, não aderir ali às necessidades do espaço. Olha o caso de Emily, por exemplo. Ela tinha um plano de ir para Paris. E ela foi retirada desse plano porque Miranda estava ali fazendo teste o tempo inteiro com as duas e com as pessoas. Esse foi o podcast Reflexões sobre Planejamento de Carreira em O Diabo Veste Prada. Em nossa próxima empreitada, vamos analisar outro filme do cinema contemporâneo, Fome de Poder. Não deixe de acompanhar, combinado?